Gostaria de deixar aqui alguns versículos da parte do Senhor, que encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, apenas o versículo 13, que diz, que fala que o discípulo é o sal da terra. Amém? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? É muito sério isso aqui, irmão. Se a gente parar para meditar, a gente vê que é muito sério essa palavra. Jesus Cristo estava falando aqui para os seus discípulos. Aqui ainda era o Sermão do Monte, capítulo 5. E o Senhor estava ensinando aos seus discípulos. E ele aqui diz para os seus discípulos que nós, os servos e servas do Senhor, somos o sal da terra. E o crente é o sal da terra. Ele diz, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo quem? Aos seguidores de Jesus. Existem muitos seguidores por aí, irmãos. Mas seguidores de Jesus são poucos. Tem muita gente que diz que segue, mas seguidor de Jesus mesmo são aquele a quem o Pai reconhece como seguidor. Aquele que levantou a mão um dia diante dos homens e reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus, que entregar a sua vida para Jesus. Creram que Jesus é Filho de Deus e creram na palavra do Senhor, que diz que se com a tua boca confessares Jesus como seu Salvador e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. São estes os seguidores de Jesus. Então o Senhor estava falando para os seus seguidores, para os discípulos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, o crente, o servo do Senhor, Jesus compara ele ao sal. E o sal, para que o sal serve? O sal serve para dar sabor. O sal serve também para proteger o alimento de se estragar. Dos micro-organismos que estragam o alimento, que deterioram o alimento, que fazem o alimento putrificar. Se você pegar um pedaço de carne e guardar ele sem salgar, sem colocar bastante sal, ele vai apodrecer. Mas se você pegar um pedaço de carne e salgar ele e deixar ele lá no cantinho, ele não vai apodrecer, porque o sal vai proteger de quê? Daquelas bactérias que causam o apodrecimento, que estragam o alimento. Então, esse mundo, a palavra do Senhor diz que esse mundo, o mundo em que vivemos, o sistema do mundo, jaz no maligno. O maligno é quem impera e opera. Quantas pessoas por aí, irmãos, estão no mundo dos vícios, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da mentira, da inveja, da falsidade, da malícia, vício das drogas, da bebida, do jogo, todo tipo de vício. Prostituição, no adultério, no engano, no mundo das drogas. Não é verdade? Então esse mundo está apodrecendo. Está apodrecido. Então o Senhor Jesus disse que nós somos o sal. O sal serve para quê? Para dar o sabor, para proteger o alimento daquilo que pode
aniquilar com ele, acabar com ele. A podridão. Quer um exemplo? Uma pessoa, irmãos, que vive no mundo da bebida, ou seja, uma pessoa que é uma viciada no álcool, um alcoólatra. De repente vem um crente com a Bíblia na mão, ou com a Bíblia na mente, né? Porque nós temos que aprender, temos que decorar o que está escrito na palavra do Senhor. E chega para aquela pessoa e diz assim: olha, Jesus te ama, Jesus quer te tirar dessa situação, e prega para aquela pessoa. Se você continuar assim, além de morrer, se você não morrer de cachaça, você vai morrer eternamente. Você vai estar eternamente afastado de Deus, tanto aqui na terra como depois dessa vida. Se você vier morrer sem Jesus, você tem que aceitar Jesus como o suficiente Salvador. Só Jesus pode lhe libertar desse vício. E começa a pregar para aquela pessoa. Vá para a igreja, procura uma igreja evangélica séria e aceita Jesus como o suficiente Salvador. Que Jesus vai te libertar desse vício. E de repente aquela pessoa aceita o convite, vai para a igreja, ouve a palavra de Deus e aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a palavra, ele ouviu a palavra entrou no seu coração, na sua mente, e ele creu. Ele disse: é verdade. Então eu vou aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque este é o caminho. Só ele tem a palavra de vida eterna. Então, de repente, aquela pessoa que bebia, que era um alcoólatra, que bebia todos os dias, não bebe mais. Aí a família já vê diferente. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, aquela pessoa não bebe mais, aquela pessoa passa a ir para a igreja, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, bendizer o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor. E o Senhor vai libertando, vai limpando, vai libertando. Daqui a pouco, ninguém mais nem reconhece aquela pessoa. Aí aquela pessoa não anda mais se embriagando, não anda mais com aqueles amigos da bebedeira, aquela pessoa não anda mais em mesa de bar. Aí o que é que acontece? As pessoas dizem: nossa, como fulano mudou, fulano só vivia bêbado e agora está aí com a Bíblia debaixo do braço pregando a palavra. Virou crente. Por quê? Porque a palavra do Senhor, através do sal da terra, que é o crente, transformou a vida daquela pessoa. É assim, irmãos, que nós, como servos e servas do Senhor, devemos fazer. Acatar o ID do Senhor. Se o Senhor diz que nós somos o sal da terra, então nós somos o sal da terra, e eu creio que nós somos o sal da terra, porque a palavra do Senhor diz, e nós temos que se utilizar daquilo que o Senhor nos deu para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas não apodreçam neste mundo que já é dominado pelo inimigo. Então a palavra do Senhor também nos diz: se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É assim que acontece. Você já observou um crente quando se desvia da palavra, da presença do Senhor? Uma pessoa que está na igreja, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, pregando a palavra, louvando a Deus, dando glória, aleluia, vivendo uma vida digna, vivendo uma vida regrada na palavra do Senhor. Essa pessoa, por algum motivo, deu lugar ao inimigo, saiu da presença do Senhor, se desviou. Aí acontece na vida daquela pessoa, sabe o quê? O que está escrito na própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele demônio que agia na vida daquela pessoa, na mente daquela pessoa, antes dela aceitar a fé, a Jesus como um suficiente Salvador, antes de ser crente, aquele demônio volta e traz mais 7. Volta para onde? Para a vida daquela pessoa e traz mais 7. Agora, antes era 1, agora são 8 agindo. 8 demônios agindo na vida daquela pessoa. Aí a palavra do Senhor diz que o estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro.
Antes aquela pessoa não bebia, não fumava, não se prostituía, era uma pessoa casada, que cuidava de sua família direitinho, aí se desvia da presença do Senhor, quando agora aquela pessoa bebe, fuma, se prostitui, acabou o casamento, vive afastada de toda a família, da sociedade, porque aquela pessoa passou a ser uma pessoa indigna. Então ela agora está fora da sociedade, fora do convívio familiar, fora do convívio social, porque só anda com gente desordeira, que não presta, gente que só vive se embriagando, bebendo, se drogando. Se afasta da família porque a família não aceita mais a conduta daquela pessoa, então ela se afasta, ela é afastada. Todo mundo começa a criticar, todo mundo começa a dizer, nossa, olha fulano, olha fulana, filho de fulana, filha de cicrana, olha como é que tá, veja a situação daquela mulher, antes era uma mulher casada, mãe de família, olha os irmãos, olha as irmãs, olha o pai, né? E hoje vive aí nas mesas dos bares, bebendo, se embriagando, andando com gente drogada, com gente que usa droga, com gente que fuma, que bebe, que rouba, que mata, que se prostitui. Nossa, misericórdia, como é que a pessoa chega numa situação dessa? Não dá nada mais por aquela pessoa perdeu o valor. O que é que ela serve? O que a Bíblia está dizendo. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vou repetir. Aquela pessoa que antes era o sal da terra, que antes era crente, que antes vivia da igreja dando glória, aleluia, deu lugar ao diabo, se afastou da presença do Senhor. E agora aquela pessoa para nada mais presta. Por quê? Senão para lançado fora, ser pisado pelo fogo. Porque antes ela era sal. Então ela perdeu o sabor. Se você tem sal em casa, irmãos, e você guarda o sal, e quando você vai observar por um certo tempo, aquele sal perdeu o sabor. Ele não serve mais para colocar no alimento. O que é que você vai fazer com aquele sal? Você vai jogar fora. E quem passar por ali onde você jogou fora vai pisar. Vai ser pisado. Então, mesmo assim, é a pessoa que se dizia da presença do Senhor, o crente que se dizia da presença do Senhor. Eu tenho pessoas conhecidas, pessoas até próximas a mim, que antes vivia na igreja dando glória, aleluia, gostavam de louvar, de adorar o Senhor, foram batizadas nas águas, se desviaram, destruíram o casamento. Resultado, casamento destruído, afastado da família, envolvido com prostituição, só anda com gente que misericórdia, que bebe, que fuma, que vive em droga, andando com gente que não presta, de toda forma. E todo mundo que olha para essa pessoa, olha e maneia a cabeça, diz, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem era fulana? Quem era fulano? E agora está numa situação dessa. Por quê? Porque aquela pessoa passou a ser uma pessoa indigna. E agora só presta para ser pisada pelos outros. Humilhada. É uma pessoa que só vive sendo humilhada pelos outros. É assim que acontece. Então vamos ter cuidado, irmãos. Vamos ter cuidado. Em nome de Jesus. Vamos ter cuidado com a nossa vida de cristão.